principalmente da advocacia, questões da advocacia, ou de outros ramos também, né, mas aqui é mais voltado para o direito digital, o marketing digital como um todo, eles requerem algumas coisas estudadas há muitos e muitos anos, né? Tudo que eu vou falar aqui tem alguma base científica, não é no achismo, e também em pesquisas empíricas, né, que a gente fala. Pesquisas empíricas relacionadas àquilo que já houve, já aconteceu, as pessoas já têm um parâmetro para poder se apoiar e chegar a resultados comuns. Eu vou começar explicando para vocês o próprio título, né, que a gente trouxe. O título Heurísticas de Julgamento e Postura Profissional nas Redes Sociais. Vamos conceituar o que é a heurística, né? Uma palavra difícil, a gente gosta de falar difícil, foi até mesmo estratégico, né? Porque para chamar atenção, né? E esse é o nosso objetivo. Quando a gente vai tratar de marketing, uma das principais coisas é chamar atenção. Só que chamar atenção da maneira correta, obviamente. Nós não podemos chamar atenção porque uma briga, por exemplo, chama atenção. Uma discussão, uma falta de educação, coisas negativas também chamam atenção. Mas a partir do momento que nós conseguimos atrair a atenção para coisas boas, para despertar o interesse numa coisa boa, nós saímos aí na frente de muita gente, que é o que a gente está tentando fazer aqui. As heurísticas, gente, elas são atalhos mentais, né, que a gente usa para simplificar um julgamento e uma decisão que a gente vai tomar acerca de determinada pessoa, de determinada situação. Exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês para a gente ficar mais sedimentado o que se trata a heurística. Né, as pessoas elas não fazem, né, buscas exaustivas, né, o cérebro, por exemplo, ele é programado para economizar energia. O cérebro ele é um pão duro de energia. Então ele traça padrões, o que ele quer, ele vai economizar energia ao máximo e por isso a gente não tem a condição até mental, psicológica, neurológica de fazer uma avaliação plena e sistemática de todas as situações que operam na nossa vida. Nós não podemos analisar exaustivamente todas as informações que a gente tem para poder tomar a decisão sobre algum determinado compra de produto, venda de produto, até mesmo em relacionamentos. Né? É uma questão da vida em geral. Então, a heurística, o que ela é? É uma economia de energia do cérebro, analisando pontos que ele vai juntar de informações rápidas ali e tomar uma decisão. Deixa eu exemplificar. Uma mulher que chama Sofia, ela é inteligente, ela usa óculos, ela é gentil. Eu pergunto para vocês, ela é uma bailarina ou ela é uma bibliotecária? Ficou facinho a conclusão. Isso é heurística de julgamento. Vocês conseguiram compreender? O cérebro ele vai analisar informações pequenas. Vocês não sabem quem que é a Sofia. Vocês nunca viram a cara dela, mas a imagem que trouxe ao cérebro já foi de uma pessoa que não está um pouco mais distante da bailarina do que da bibliotecária. A frase que eu gosto de usar sobre a heurística de julgamento, e é a mais usada na filosofia, é a frase que não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. Essa frase eu vou contar para vocês também, para ilustrar aqui o contexto, né, que faz parte aqui também da nossa explanação. A mulher de César, Pompeia, né, quem já leu sobre, né, o Império Romano, né, e tudo mais, eu sou apaixonado. Ela promoveu uma festa só para mulheres, o Clube da Luluzinha, começou com Pompeia. E um sujeito chamado Clodes, o Clodes entrou nessa festa disfarçado de mulher, e lá nessa festa ele foi descoberto por conta da voz dele. Né? Então ele era um péssimo impostor, não sei se ele não conseguiu se assemelhar à voz dele à de uma mulher, mas ele foi descoberto e foi levado a julgamento por Júlio César. Só que ele foi absolvido por falta de provas. O intuito dele era seduzir a Pompeia, a mulher do imperador. Mas nada aconteceu, não tinha provas, e ele foi absolvido. Por outro lado, Júlio César, ele se divorciou de Pompeia. E a frase que ele usou para divorciar foi: não basta ela ser honesta, ela tem que parecer ser honesta, senão o meu reino, o meu império vai ficar enfraquecido.
A partir disso daí, criou-se esses conceitos das heurísticas de julgamento para toda a vida, principalmente no contexto profissional. O nosso cérebro, ele tende a buscar informações, primeira coisa, sobre o visual. Os nossos 5 sentidos, eles são aguçados para nos ajudar a tomar as melhores decisões e para também nos proteger. Mas a partir do momento que ele começa a fazer comparações, e hoje nós temos mercado suficiente para fazer uma série de comparações, o seu cérebro vai optar para aquela pessoa que parece ser mais competente, a pessoa que parece saber mais, a pessoa que parece ser mais autoridade naquele assunto. A culinária usa isso. Quem assiste MasterChef, quem assiste qualquer tipo de programa de culinária, de concurso de culinária, um dos principais itens avaliados é o visual. Olha-se para o prato, se o prato estiver feio, ele perde uma quantidade significativa de pontuação. Pode ter o mesmo gosto, pode ter o mesmo sabor com o mesmo tempero. Vai vencer sempre aquele que tem a melhor apresentação. Então, como que a gente chega nesses conceitos de apresentação? Como que a gente vai melhorar isso? Eu já adianto para vocês, gente, as melhores parcerias que eu já fiz até hoje foram de pessoas que não me conheciam, não sabiam exatamente qual era o meu trabalho, mas vieram, primeiro, pelo cartão de visitas que eles receberam, às vezes a rede social, a forma de conversar, a forma de falar, o comportamento, e aí no final nós passamos a se conhecer e traçar ali uma amizade, uma parceria mais duradoura. Por outro motivo, quando você parece ser, cabe também a esse pensamento da frase, né, essa frase emblemática do Júlio César, uma análise a ela aí inversa. Quando fala que não basta a mulher de César parecer honesta, ser honesta, ela tem que parecer, a análise inversa nós vamos chegar à conclusão que também não vale você só parecer ser bom e não ser bom no fundo. Porque o tempo, logo, logo, vai demonstrar quem é exatamente você. Então tem que ser condizente uma coisa com outra. Há aquelas pessoas, existem muitas pessoas, né, que eu conheço, inclusive pessoas renomadíssimas, que são pessoas que eu diria, eu gosto de chamar de mulambos. Gente que não se preocupa absolutamente em nada com a sua imagem, apesar de ser extremamente competentes, são pessoas que perdem clientes, perdem contratos para pessoas menos competentes que elas, porque não tiveram um mínimo de cuidado com a mínima aparência. Então, vamos tentar imaginar aqui algumas situações, o que vai levar a gente a chegar numa imagem melhor, a passar, a melhorar a questão profissional. Primeira coisa, a gente vai resumir a nossa postura. Nós não vamos falar nem ainda sobre a nossa vestimenta, mas a nossa postura. A postura, ela vai determinar a forma que você vai se comportar, a forma que você vai falar, a forma que você vai agir, a forma que você vai olhar, a forma que você senta, que você se levanta, a forma que você anda. Quando a gente assiste um trailer de um filme ou um trailer até de uma série, a gente toma as primeiras decisões, toma ali os primeiros preconceitos baseado naquele trailer que a gente viu, e é exatamente isso que eu estou falando. A pessoa está andando, a pessoa não falou nada ainda, ela está tendo um comportamento de 30 segundos. E você já tomou a decisão que aquela pessoa ela é a estrela daquele seriado, ela é a pessoa que é a mais importante daquela série. E quando eu falo série, mas a série é lúdica. A série é uma mentira, é uma ficção. Mas se essa ficção ela não for bem feita, ela não consegue te convencer que aquilo ali é próximo da realidade. Então, quando a gente fala de postura, eu vou ressaltar primeiro a oratória. É a primeira coisa. A gente pode ter ali... Você não precisa ser bonito, você precisa falar bem. Isso aí é um dilema, né, que nós vivemos em relação aos homens, né? A mulher não se importa tanto com a beleza. A mulher vai se importar mais com aquilo que ela vai ouvir.
com o conteúdo daquilo que vai chegar até ela. O homem, ele é mais burro, ele é mais limitado, e ele se seduz mais pela aparência. Mas a mulher não, a mulher é mais inteligente e ela analisa aquele conteúdo. E o conteúdo, ele só vai chegar através da fala. Como que você vai melhorar a sua oratória? A sua oratória só vai ser melhorada falando. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Você pode fazer os melhores cursos de oratória do mundo, da história que existe no mundo, pagar caríssimo, se você não falar, não aproveitar e falar, claro que aplicando e usando, aprimorando cada vez mais técnicas de oratória, não vai adiantar. Então, falar em frente ao espelho é uma coisa muito importante. E a maior dica que eu dou para vocês, gravem vídeos. O máximo de vídeos que você conseguir de você falando de assuntos aleatórios. Não adianta nada, você só gravou o vídeo ou não. Você tem que assistir o seu vídeo antes de postar. Você jamais pode. Às vezes você errou, você gaguejou, vício de linguagem, você está cometendo vários vícios de linguagem, tá fazendo, muito durante o vídeo, tem que parar e refazer. Tá ruim, tem que melhorar. Por quê? A imagem pessoal, a sua oratória, a sua autoridade, ela só melhora quando você capricha. E a gente vai falar sobre esse capricho, que não é só na fala, não é só na vestimenta, e não é só até mesmo com a imagem. É em tudo. O capricho é em tudo. O cliente, ele nos observa do começo ao fim. Ele está sempre nos observando, por conta dessas heurísticas de julgamento. A heurística de julgamento é algo automático para o cérebro. Então, mesmo que ele não esteja prestando atenção, mas o subconsciente dele está buscando informações em você, através da leitura corporal, para tentar decidir se ele vai te contratar ou não. Então, o máximo de falar, o máximo de oratória, de oportunidade, morreu alguém, vai no velório e pede a oportunidade de você falar no velório. Fala umas palavras bonitas. Vai lá e fala, não tem dessa. Você está numa reunião de condomínio, levanta lá na reunião do seu condomínio, mesmo que seja para falar tudo que já foi dito. Pega a ideia como se ela fosse sua e fala tudo de novo aquilo. E vai perdendo, vai se desenrolando, porque depois de um tempo é a mesma coisa que dirigir. No começo, quando a gente vai tirar a carteira, parece um bicho de 7 cabeças. Você fala, meu Deus do céu, tem que coordenar a embreagem, o freio, o acelerador, o câmbio e a direção. Não vou dar conta nunca. Passa a partir de um certo tempo, o seu cérebro faz isso de uma forma tão automática que você não percebe. Quantos aqui de nós, você está viajando, você está indo do trajeto, principalmente trajeto que você está acostumado a fazer, a sua rotina, de casa para o escritório, de repente você fala, gente, mas eu não lembro onde eu passei, eu não lembro o que eu vi no caminho, porque o cérebro já está no estado automático, ele já não está gastando energia, processando todas aquelas informações e vendo todos os perigos, está tudo automático. Assim é a sua oratória, assim é a sua fala, assim é o jeito de você falar, de você se relacionar. E procurar a ter mais um português polido. Como que você vai polir o seu português? Eu não estou dizendo aqui, gente, você forçar uma oratória. Oratória forçada é a coisa mais feia do mundo. Você vai vendo essas propagandas que tem de produtos, principalmente produtos duvidosos aí, propaganda de sorteio de rifa. Vamos sortear uma Hilux na rifa lá do não sei aonde. Aí a propaganda é assim: olá, como vocês estão? Tudo bem? Uma coisa muito mecanizada. Faça o seu Pix, aproveite essa oportunidade. Gente, nitidamente, ou a pessoa está lendo, não é uma fala decorada, não é uma coisa que está desenrolada, não pode ser assim. Não pode ser assim. A pessoa percebe, mas assim, instantaneamente, por conta de também uma heurística. Fala, opa, eu estou suspeitando que isso daí não está vindo da pessoa. E para a pessoa te contratar, ela precisa de segurança. O cérebro está procurando segurança naquilo que ela está falando. Então, quanto mais confiante você falar, mais fácil vai ser você convencer aquela pessoa. E para ser confiante, você não pode falar com a voz trêmula. E eu não estou falando aqui de entonação de voz, você precisa ter uma voz muito grave, ou a voz aguda não vai fazer diferença, não existe nada disso. É a forma que você vai falar. E isso é só falando que você vai aprimorar isso. Outro detalhe, além dessa oratória, nós temos outras questões, outros tópicos para falar, sobre a linguagem corporal. Aquela pessoa que para e fala assim, travado demais, está demonstrando medo.
O cérebro também, das pessoas que estão te contratando, eles conseguem identificar quando você está acuado numa situação e com medo. E para ter inteligência emocional, além de você ver, assistir os seus vídeos, ser uma pessoa articulada, fazer os gestos com as mãos, falar com as mãos, demonstra que você está à vontade. A pessoa que está roendo as unhas e passando a mão demais uma na outra, demonstrando nervosismo, sabe o que vai acontecer? Vai atrair a atenção da pessoa para a sua mão, para o seu gesto, para o seu nervosismo, e a pessoa não vai prestar atenção no conteúdo. Outra coisa da oratória que é importante, que também fala dessa linguagem corporal, é excesso de sotaque. Pensem os jornalistas. Os jornalistas eles fazem um trabalho incrível de tentar desacentuar o sotaque, eles não perdem a essência do sotaque deles. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque se o seu sotaque acentuado chamar mais a atenção do que o conteúdo, aí você também já perdeu espectadores. Então o seu sotaque pode ser, porque o Brasil tem sotaques lindos espalhados por aí, desde o Nordeste, Centro-Oeste, o Rio de Janeiro, o Sul, só que o sotaque acentuado demais, você pode observar que jornalista não tem sotaque acentuado. Ele chama a atenção. Eu falo isso porque, até para falar no júri, eu sou tribuno, faço o tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida. A gente fez diversos estudos com os jurados para ver quem que eles estavam mais prestando atenção. São pessoas que não tinham vícios de linguagem, pessoas que se apresentavam bem e que não tinham sotaques acentuados, que prendiam a atenção. Se você sai daqui, por exemplo, para fazer um júri, num lugar que as pessoas têm um sotaque diferente do seu, e seu sotaque está acentuado, está muito goiano, está muito carioca, e está fora da sua região, você vai perder o seu espectador para essa chamada de atenção. Porque o cérebro se distrai muito fácil, certo? Só que se o conteúdo é interessante, gerou o interesse muito rápido, você vai prender a atenção daquela pessoa. Além dessa oratória, que é muito importante, a imagem pessoal, vestimenta. Vestimenta é extremamente importante. Você precisa estar alinhado. Precisa ser roupa cara? Obviamente que não. Precisa ser roupa de marca? Muito menos. O que precisa? Precisa ser uma roupa ajustada ao seu corpo, uma roupa do seu tamanho, não uma roupa apertada demais, nem uma roupa larga demais. A gente costuma dizer, advogado trabalhista que gosta de se vestir mal, né? É uma brincadeira que a gente faz dentro do direito. Mas as pessoas que tendem a se preocupar um pouco, mas é de uma forma geral. Eu sou criminalista, quando eu vou à delegacia, eu falo, meu Deus do céu, como que teve coragem de vestir um terno desse? Como que teve coragem de vir com uma gravata dessa? O Alberto Solon, ele é um estilista muito famoso e ele é um personal stylist, né? Aquela pessoa que ela é paga para criar ali para você uma vestimenta personalizada, aquilo que vai ser adequado para você. Ele fala uma frase genial, e é o seguinte a frase dele: vista-se não para ser visto, mas para ser ouvido. Aquele cartão de visita e a sua roupa muito elegante, que não precisa ser cara, vou repetir, ela vai trazer às pessoas uma curiosidade de ouvir o que você tem para dizer. E a roupa que ela está muito extravagante, ela está chamando atenção demais. Então, uma gravata brilhante, laminada, parecendo um papel alumínio. O terno tá cheio de coisa, aí usa um terno listrado, risca de giz, com a camisa também listrada e uma gravata bolada, uma bagunça de informação, e a pessoa não consegue prestar atenção em você. Então, qual que é a dica para se vestir melhor? É claro, gente, eu também ainda tenho algumas dificuldades. Eu entro no perfil dessas pessoas, eu sigo isso, eu vou atrás de buscar informações, e uma informação que eu não sabia, quando eu comecei a advogar, que foi o próprio Alberto Solon que, numa das lives dele, falou, eu achei sensacional. Ele falou o seguinte: camisas escuras e ternos claros trazem o ar de mafioso. Então, se você usa um terno cinza e aquela camisa preta, você está parecendo que é um mafioso. E aí ele mostra, na prática, com as fotos, com a roupa nele, de uma camisa preta e uma branca,
no mesmo sentido, e a branca, ela clareia, além de trazer organização, ela traz ali interesse. A pessoa é uma pessoa que está bem vestida. Pois não, gente? Vocês levantaram a mão aí? Você acabou de sanar uma briga interna do escritório, viu, Jonadab? Muito obrigado por isso. Existe uma discussão interna no escritório sobre a cor da camisa. Eu concordo 100% com você, viu, doutor Jonadab? O que você falou, eu concordo 200%. Doutor Jonadab, eu sempre falei isso, porque, de fato, eu já ouvi outros advogados falando também. Nada contra, não tem nada a ver, é só a questão do que você quer passar para os outros. Exemplo, terno preto com camisa preta, ela não vai passar talvez aquele brilho que você precisa passar quando você está no local, né? Exatamente. E aí eu estava conversando isso com o Jonathan, né? Que é o meu sócio no escritório, e ele, não, você não sabe nada de etiqueta, você não sabe nada, não tem nada a ver com o que você está falando. Isso é muito interessante, porque assim, você pode usar esse tipo de vestimenta, mas existe as ocasiões adequadas, né? Eu uso a camisa preta ou até suéter por baixo de um terno cinza, mas em ocasiões, por exemplo, que vai ter uma seriedade maior, você vai para uma formatura que você não é o centro das atenções, você está em um ambiente social que exija uma formalidade, que você não é o centro das atenções, você pode se dar ao luxo de usar porque é bonito. Mas no exercício da sua profissão, quando você vai ser o centro da atenção, você chegar desse jeito, você já começa a criar aquela barreira de pessoa que não está vestida adequadamente. E eu não estou falando isso da minha cabeça, eu estou falando isso de pessoas que estudaram faculdades para falar isso, entendeu? Então não me pergunte o porquê que o cérebro acha isso. A verdade é que é. Então o que eu posso dizer para vocês é que Deus quis assim, entendeu? Então segue a dica que eu estou falando. É mais ou menos por aí. Não só esse terno preto do mafioso, mas assim, as pessoas gostam de usar, por exemplo, monocromático. Né? Eu estou com um terno azul. Se eu tivesse com a camisa azul e a gravata meio azulada, isso também não é adequado. Não é muito adequado. O monocromático da vestimenta, demais, estou dizendo para homens, tá, gente? Para as mulheres, pode. Aí tem que adequar também certinho. Mas o monocromático, combinação de camisa, gravata e terno, também tira um pouco da atenção, porque você nunca vai acertar exatamente a mesma cor do seu terno, com a mesma cor da camisa e com a mesma cor da gravata. E isso causa incômodo no cérebro, de não estar exatamente da mesma cor. E se tivesse também, não ia destacar, ia parecer que você só está com um roupão de banho. Então também não seria o mais adequado, entendeu? Agora, para as mulheres já é o contrário. Para as mulheres, o monocromático, e ainda existe uma outra coisa. Para as mulheres pesquisar sobre colorimetria. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Colorimetria são testes de cor que realçam melhor o seu semblante, cores que combinam mais com você. Então, essa colorimetria, existem aplicativos que fazem, existem pessoas que vendem esse serviço, e você, como trabalha com a sua própria imagem, gente, por que não fazer e por que não pagar? Entendeu? Para isso. Pois não? Não, é só para complementar isso. Inclusive, é muito engraçado aqueles vídeos, né, que a gente vê. Ele pode acentuar, né, ou quase que excluir, por exemplo, uma olheira, né? É um negócio mais... Só a troca da cor. É um negócio bem incrível mesmo. Exatamente. Tem gente que fala, mas isso aí foi filtro. Opa, isso aí foi... Não, tranquilo. Isso aí foi filtro, isso aí foi algum efeito, e não é, gente. E não é. Essa colorimetria, existem pessoas que fazem isso pessoalmente e tiram fotos ou até mesmo mostram para a pessoa no espelho como que funciona essa questão das cores. Então é muito importante você já procurar identificar quais são as cores que mais realçam você, e não são cores que te apagam para não causar um incômodo naquela pessoa que vai te ouvir. Então, isso também é muito importante para você ter esse tipo de postura. Outra coisa, não só a questão das roupas, né, das vestimentas. É claro que, para os homens, o terno apertadinho demais, parecendo um maromba e aparecendo os braços e as pernas, aquela calça, parecendo uma calça legging, isso daí está errado, é completamente errado. Chama a atenção também negativamente. Assim como um terno muito
muito grande, cobrindo, aquele terno que passa aqui do meio da mão, aquele terno que ele não tá nada adequado ao seu corpo, olha, a sensação é de desleixo. Até pessoas, eu, por exemplo, eu estou levemente acima do peso. Um terno bem ajustado, ele faz o equilíbrio certinho que as pessoas, às vezes, não percebem. Que com uma roupa apertada ia realçar, por exemplo, aquelas gordurinhas a mais que a gente tem, ia ficar mais feio, ia chamar a atenção para uma coisa que não precisa. Então, isso também, o tamanho das roupas, não só a adequação para cada ambiente que você vai, mas também o tamanho, para ser uma roupa muito bem alinhada, muito bem ajustada, se os ombros estão certos, né? Se o seu terno, ou no caso das mulheres, quando você senta, não está marcando, não está apertando, está uma coisa adequada, isso daí vai te ajudar muito. Então, vestir para ser ouvido também é um dos segredos, sempre procurar ornar, né, as cores e também as combinações que você vai fazer. Exemplo, terno azul desse daqui, aí eu coloco uma camisa também um pouco mais escura. Eu posso fazer isso. Uma camisa, um azul um pouco, pode ser até parecido com o terno, mas eu coloco uma gravata rosa. Aí jogo lá e pá! Jogo um chamativo de atenção para uma coisa que não precisa e fica feio e perde a seriedade. Então tem que ser coisas discretas, mas também muito elegantes, né? Além disso, voltando um pouquinho na oratória, quando vai falar sobre essa questão da elegância, não só na roupa, mas também na oratória, dentro da advocacia, o que os meus alunos mais me perguntam e quando alguém gritar com você, doutor? Primeiro, que se você manter uma postura elegante, você já chega se apresentando com um vocabulário adequado, sem vícios de linguagem, sem sotaques acentuados, você já começa ganhando um respeito por conta das heurísticas. A pessoa que está do lado de lá pode ser o juiz, pode ser o promotor, ele vai falar, opa, ele sabe um pouquinho a mais do que a grande maioria. Segundo ponto, quando se altera o tom de voz, você nunca deve ser mal educado. A elegância também faz parte de uma postura de autoridade. A elegância sempre vai vencer com muita firmeza. Então, o segredo é firmeza e elegância, sem perder a educação. Até mesmo para se aumentar o tom de voz, dependendo do calor da discussão, mas sem passar da barreira da falta de educação. Seria mais ou menos isso. Isso só se aprende, gente, fazendo. Só se aprende fazendo. Pois não? Não, é porque vai se encaixar bem. Se você, claro, se sentir confortável. Conta aquela história que você contou para mim, porque vai cair bem, vai casar bem, que foi uma experiência sua. Se você, né, eu acho muito interessante. Sim, vou contar. Eu trabalhava no sistema prisional em Minas Gerais antes de mudar para cá, isso há muitos anos, né? Esse ano, inclusive, faz 14 anos isso. E há 14 anos atrás eu já tinha essa concepção de o comportamento ser imponente sem você precisar falar, sem você precisar ser autoritário. Ser autoritário não é ganhar respeito. O respeito você adquire com tudo isso que eu já sinalizei para vocês. Eu trabalhava num centro socioeducativo, né, do sistema prisional, que é onde os adolescentes infratores ficam internados. E um dia, dentro do banheiro, eu me peguei numa situação que eu estava sozinho e eles estavam em 4. E presos internos do sistema socioeducativo, eles têm ali o hábito de ficar testando a gente nas reações o tempo todo. E aquele negócio. Agir, a forma que você age, é a forma que você gostaria de ser. E a forma que você reage é a forma que você realmente é. Sempre nas reações vai revelar exatamente como você é. Então, por isso que a inteligência emocional, nesses casos, ela é muito importante no sentido de você se imaginar em situações de extremo estresse, extremamente desconfortáveis, e pensar como que você agiria nessas situações. E aí você, a hora que essa situação chegar, você já vai ter mais ou menos ali alguns parâmetros para você trabalhar. E foi o que aconteceu esse dia. Esses 4 adolescentes, eles me encantoaram nesse banheiro, e para um teste falaram assim, e aí, seu agente, e agora? Por dentro, eu estava tremendo.
estava quase chorando, dando crise. Mas eu só simplesmente fechei a cara com muita firmeza e elegância e disse, olha, só tem um jeito de saber. E firmei o olhar e fiquei olhando para eles fixamente. Eles, opa, não, peraí, nós estamos só brincando. Eu penso o seguinte, que se naquele momento ali eu tivesse titubeado um pouquinho, não, gente, vamos conversar aqui, começar a se colocar numa postura inferior, pode ser que o desfecho teria sido outro. Né? Muito provavelmente, inclusive, eu não sei. Mas isso vale para as situações, por exemplo, desconfortáveis que você vai encontrar atendendo alguém. Você está numa live com alguém, alguém te faz uma pergunta. Então, você vem, eu vindo para essa aula com vocês aqui, eu já estava imaginando perguntas que poderiam surgir, porque algumas questões que você é pego de surpresa, às vezes você não tem o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura, quando você já imaginou a situação. Então, isso é muito importante, faz parte dessa postura e da sua imagem também, principalmente em rede social. Se acontece alguma coisa, você está no meio de uma live, por exemplo, e começa você, imaginando isso com a inteligência emocional, você consegue ter uma performance ali muito melhor. Dessa questão de comportamento, gente, eu tenho uma dica que eu já havia recebido essa dica de uma pessoa que é bem-sucedida, e que ela parece boba, né? Os coaches gostam muito disso, mas eu não acho essa dica ruim, eu acho essa dica excelente, fenomenal. Os arquétipos são questões fictícias que revelam comportamentos. Se você pesquisar arquétipos que se parecem ou que são inspiração para você, você vai começar a ter atitudes parecidas e isso vai te ajudar a melhorar a sua postura e autoridade. Exemplo, você é advogado, por exemplo, você gosta do Harvey Specter da série Suits, você gosta do Mad Men, por exemplo, você gosta da Annelise Keating, da série How to Get Away with Murder, que é uma advogada também muito renomada, uma advogada muito respeitada. Você gosta do Peaky Blinders, por exemplo, do Thomas Shelby, do Peaky Blinders. Então, muitas pessoas que trabalham com esse tipo de imagem sugerem para você, olhem esses arquétipos, porque para produzir séries como essa, as empresas gastaram milhões em neurolinguísticas, em linguagem corporal. Por mais que ali não é a mesma coisa, mas algumas dicas. No YouTube tem 7 coisas que o Thomas Shelby nos ensina de relação à postura, em relação à negociação, 7 coisas que o Harvey Specter nos ensina com o comportamento. Então, se você se identifica com essas pessoas, é importante, por mais que é ficção, mas como eu disse, foi estudado aquele comportamento como o comportamento mais adequado para convencer o espectador que aquela era uma pessoa foda no que ela fazia. Então, se analise primeiro, como que está o seu perfil hoje na rede social? Eu acho que ela é uma pessoa boazinha. Gente, ninguém quer contratar advogado ou qualquer outro profissional bonzinho. Ele não quer contratar o fofinho. Ele não quer contratar, aquela pessoa, mas é uma pessoa tão boa, pessoa que sofreu tanto, ninguém está nem aí para a sua história na hora de te contratar. A pessoa quer o resultado. O advogado, principalmente, ele tem que chegar e parecer ser bom, e também resolver. Ele tem que chegar e resolver. Ele é uma pessoa conhecida porque ele resolve. É assim que você tem que ser. Só que antes de você ter os resultados, mas você já tem as suas ferramentas, então passe uma imagem de uma pessoa que resolve. Eu nunca vi uma imagem que a pessoa que resolve já ser de cara ali estigmatizado por ser uma pessoa desleixada. Não, esse desleixo dele aí, ele é toda competência. Isso não existe, gente. Isso não existe. Na história do mundo foram pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas que conseguiram ter associado esse estigma. O cara é tão doido que ele é bom de doido, e então ele é assim. Mas no marketing, principalmente o digital, isso não funciona. O marketing digital, as heurísticas de julgamento, ela vai olhar para aquela pessoa e falar assim, não, eu acho que ele não é bom do jeito que ele está falando, porque ele é muito desleixado, ele é muito desalinhado. E, por fim, gente, quanto tempo eu tenho ainda? Meu amigo, honestamente, você tem o tempo que você quiser.
A aula tá muito boa. Então, assim, você pode ficar à vontade aí. Não, que bom, que bom. A questão até queria gravar, se possível estiver gravando, vou querer essa gravação. Não, cara, claro. Essa aula tá realmente muito boa, então você pode ficar à vontade aí. Isso é um elogio muito grande, viu? Vindo aí do pessoal da mídia que trabalha com isso, né? E eu já falo para o seguinte, eu nunca fiz curso de nada sobre questão pessoal, tudo isso foi informações que eu acabei tendo, né? Assistindo uma aula ou outra, mas um curso específico para isso, não. Inclusive, já falando ali, lá no começo você falou, eu conheci o Jonadab na rede social, tá? Então, assim, tudo que eu propus para ele, inclusive essa aula, foi pela maneira que ele se porta. Então, eu falei, cara, você se porta muito bem, eu gostaria que você ensinasse a gente como nos portarmos dessa maneira. Então, assim, o cara, vocês provavelmente agora vão seguir, né, no final dessa aula, ele vai passar o Instagram dele, vocês vão ver, o cara é incrível. A única coisa que eu peço que vocês façam de volta, gente, é um printzinho, me marca aí para ajudar a dar um engajamentozinho na rede social. Mas... inclusive, então já vou aproveitar aqui, tá? Ao final dessa aula, nós vamos ter o sorteio de um livro. E a pessoa, então, que for sorteada, ela também precisa ter postado esse print com o @Jonadab. Passa logo aqui, vamos passar aqui para não ter. Peraí, deixa eu escrever aqui. Almeida.adv, escreve aí. Jonadab Almeida. .adv. É o meu Insta. Manda um sorrisão aí para dar um print aqui e mandar lá no grupo. Opa, eu não tô te ouvindo. Não, eu tô escrevendo aqui. Não, o Jonathan. Jonathan, tá baixo mesmo, tá? Melhorou? Agora sim. Não. Dá um sorrisão aí, por favor, para poder dar um print aqui e mandar lá no grupo. Tá certo o seu, né, Jonathan? Certinho. Jonadab, então, vocês marcam esses 3 aqui. Não, peraí, eu passei o meu errado. Doutor Jonadab, se o senhor aceitar convite, alguma coisa a gente pode pensar trazendo você aqui no Piauí, hein? Com toda certeza. Aceito qualquer convite, gente. Rapaz, eu já até sigo você, sabia? Principalmente se tiver comida típica. Aí que eu aceito. Se você gostar daqui, o tipo do Piauí, açaí e bode. Pronto, tá fechado. Jonadab, eu tô tendo notícia aí que já tem gente que já me segue e eu também não sabia, então... marquem esses 3 Instagrams, o Gustavo B. Pereira é o de baixo, não é o Oi Pereira, tá? E no final a gente vai marcar, vai sortear o livro, tá? Mas, Jonadab, já só para deixar você continuar, cara, eu sou seu fã, não é puxação de saco, tá? Você é um cara incrível e o fato de você estar dando essa moral pra gente aqui significa muito, tá? De verdade, muito obrigado. Bom, agradeço mesmo. Gente, então vamos continuar. Falar que ele levantou a mão aqui, desculpa. Sim, foi o Lucas falou. Pois não. Doutor Jonadab, boa noite. Sim, boa noite. Professor, como é que ficou a escolha do senhor no nome, né? Porque Jonadab Almeida. Eu sei que o senhor tem um outro sobrenome, né? O senhor ficou em dúvida? Como é que ficou essa escolha de nome? Se tem alguma coisa? Tem alguma coisa. A pergunta é boa, inclusive. O meu nome completo, ele é Jonadab David Almeida. E esse David não é nome composto. Ele é sobrenome. Só que o nome, meu primeiro nome, ele já é difícil, é um nome bíblico, né? Ele é hebraico. Imagina se fosse, o que todo mundo questiona, é Jonadab David. Imagina se fosse composto dessa forma. Aí eu já pensei, eu falei, não vai ser uma coisa tão chamativa, né? Vai, às vezes, entregar, né, a classe social que eu pertenço e não gostaria de pertencer. Professor, se fosse, exemplo, Jonadab, sei lá, Jonadab Silva a minha Almeida, landing page, ela é www.jonadab.com.br. É só o meu nome. Mas assim, você tem que pegar o seu nome, que vai ser o mais fácil. Não tem problema se o seu sobrenome Silva é um sobrenome comum. O que vai demonstrar aí a eficácia é se com qual sobrenome que o seu primeiro nome combina mais.
que vai ter, às vezes, a leitura ou a pessoa que está falando vai ser melhor. Jonadab Davi é melhor do que Jonadab Almeida, então eu entendi que Jonadab Almeida seria um pouco melhor comercialmente dizendo. Entendeu? Meu nome é Gustavo Martins Borges de Souza Pereira. Agora vai escolher um só. Então, com todos esses sobrenomes comuns. Então, tá excelente, Gustavo Pereira. Agora, imagina se ele escolhe um outro que não é tão que combina tanto, né, com o primeiro nome. Então, seria mais ou menos assim. Mas em relação à postura, né, falando da imagem ainda, gente, pessoas que usam barba, por exemplo, como eu, como o Dr. Gustavo, né, e hoje é muito comum, né, uma moda aí entre os homens, existem barbas e barbas, certo? O que não pode, gente, é desleixo. Tanto para os homens que usam barba, por exemplo, né, que é uma moda que voltou, antigamente nos anos 70, 80 era muito comum, depois parou ali, os anos 90 era o certo, né, o socialmente mais aceitável era a barba completamente feita, né, e depois isso foi voltando, enfim. O problema é que as pessoas não cuidavam tanto. Se você olhar os homens que tinham barba nessas épocas, eram umas barbas sem fazer. Ele simplesmente só deixava crescer e pronto. E qualquer tipo de aparência que você vai adotar, se é uma aparência que ela está sinalizando que você é uma pessoa caprichosa, e é o capricho que vai fazer de você um diferencial, se você é uma pessoa caprichosa, se a sua imagem está passando de uma pessoa caprichosa, você já vai estar ali com uma imagem muito melhor do que aquelas pessoas que estão... Pode até a barba ser uma barba bonita, mas está desalinhada, está maior do que deveria, está com os fios meio arrepiados ali, sem passar pelo menos uma escova, certo? No caso das mulheres, mesma coisa. As mulheres gostam... antigamente se usava muito cabelo liso demais, né? Até as mulheres que tinham cabelo cacheado usavam liso, e eu particularmente prefiro muito essa volta do cabelo cacheado, bonito, né? Só que tem que estar uma coisa arrumada. Não pode estar uma coisa desleixada, aquela coisa que você só dá uma batida, assim, tanto homem quanto mulher. Dá uma batida e sai pro mundo. Não é assim. Tem que ser uma coisa alinhadinha, bonita, um cacho bem definido, uma coisa... Porque a pessoa que olha, gente, é a heurística de julgamento. Ela vai olhar e fala, nossa, o cabelo, independentemente, eu já vi cabelos Black Power, gente, coisa mais bonita que existe, porque estava muito bem feito, né? Mas já vi também aquele desleixo que o cara acordou, eu acho que ele nem viu que jeito que estava e saiu para a rua. Isso também é muito feio. Às vezes o cara está com o pé do cabelo mal feito, está crescendo esse pé do cabelo aqui e está descendo para o pescoço, o cara não faz aquele pé, pode até ter o cabelo penteado, tem um cabelo penteado, mas com o pé que não está feito, né? A mulher, mesma coisa. Não traz aquela produção devida para vender a imagem. Gente, agora, no dia a dia de vocês, naquele dia a dia, eu estou dizendo assim, dentro de casa, na sua família, nas suas relações, mas isso daí não cabe a gente entrar. Eu estou falando do que vai vender. Pois não, Jonathan? Eu quero saber se essa aula foi combinada pelo Dr. Gustavo, porque simplesmente tudo que você está falando aplica-se a mim, né? A barba mal feita. Não. A blusa preta. Jonadab, muito obrigado por ser meu cúmplice e não falar que essa aula foi gravada, tá bom? Eu simplesmente vou ter que sair daqui amanhã e trocar o guarda-roupa e marcar semanalmente no barbeiro. Pois é. Eu ia perguntar a mesma coisa, se tinha sido missa encomendada. Direcionado a mim. Todo mundo fica me zoando. Nossa, mas você vai todo dia no barbeiro? Você vai toda semana? Uai, não, gente, a gente tem que manter a linha, pelo menos. O meu barbeiro é barbeiro de bairro e ele cobra bem baratinho. Eu pago R$15 toda vez que eu vou lá. É um combinado já mensal, mas toda semana eu passo lá. Toda semana eu sento lá, mas não tem quase nada para fazer. Mas se eu deixar para a semana que vem, já vai ficar feio. Então, eu tenho essa preocupação. Porque a hora de chegar, eu já vi, gente, advogados brilhantes. O cara chegava com o cabelo todo torto, mal arrumado, e passava aquele gel que parecia uma brilhantina, parecia que o cabelo dele estava encebado, e com a barba toda desarrumada, e ali uma escovinha. Ele passar uma escova nela aqui, ó, já teria resolvido.
entendeu? Já vi. As mulheres costumam ser mais caprichosas nesses pontos, né? As mulheres são mais vaidosas quanto a isso, e isso é muito bom. Por isso que quando a mulher consegue, né, nesse ponto, conseguir a autoridade na fala, no comportamento, o visual, normalmente ela já tem. Normalmente a mulher já tem, porque a mulher sabe muito mais essa questão do que os homens. Tem advogado aqui, viu, doutor? Se não vou entregar, não, mas tem até secador de cabelo no escritório, viu? Eu me entrego, sou eu mesmo. Não vou dar nomes, não, viu? Eu me entrego. Mas eu vou fazer coro com o doutor Gustavo. Eu também, antes de sair de casa, eu seco meu cabelo para ficar um negócio alinhadinho. É almofadinha, pode ser que está exagerado, mas tem que estar alinhado. Para mim, me incomoda estar desalinhado, porque todo detalhe, para mim, ele importa. Na hora de falar com alguém, na hora de tratar com alguém, né? A pessoa não pode achar alguma coisa em mim, eu me incomodo demais, que vai chamar mais atenção do que aquilo que eu tenho para falar para ela. E principalmente quando a gente vai atingir a autoridade, aí você está com o kit completo, né? Aí você só tira foto. Tá entendendo, gente? Estou vendo aqui o estudo reverso, as mulheres também gostam da aparência. É claro. Antes é porque elas não tinham opção, né? Porque os homens eram muito mais deixados, né? Mas um cara hoje que se arruma, ele não precisa nem ser bonito. Tô errado, mulheres? O cara não precisa nem ser bonito, porque o homem bonito é a coisa mais difícil que existe. Mas o cara estando alinhadinho, estando limpo, né? Com o cabelo penteadinho, cheiroso, tá cortado, com um perfume bem. Tá falando bem, então ali você já vai sair na frente de muita gente. Aí, ó, houve concordância aqui. E o homem, gente, usar um creme labial e uma maquiagem assim para tirar um pouco, de repente, a pele muito amarelada, coisa do tipo assim. Daqui a pouco da vida coach vou virar um coach de imagem pessoal. Mas assim, gente, você pode usar o que você quiser, pode usar uma maquiagem, um pó na cara, você tem uma pele muito oleosa, não tem problema nenhum. Isso não vai diminuir a sua masculinidade, não. Mas o que não pode é uma coisa que está tirando a atenção da pessoa que está conversando com você. Se está tirando, se o seu protetor labial é daqueles colorido e você está parecendo que você passou um batom e aquilo a pessoa está prestando atenção demais nisso, aí está errado, né? Para a questão das vendas, está errado. Né? É claro que cada um, né, pode fazer o que quiser com a sua imagem, mas eu estou dizendo aqui dessa metodologia, né, como que a gente vai se vender. E também, na hora que a gente for tiver com tudo isso, já com a oratória pronta, aí você só vai tirar foto, fala de alguma coisa que é superficial, também não vai adiantar. A pessoa que quer se posicionar em rede social, fica pegando post do Senado Federal, da Câmara, da OAB, e você não pega e não comenta, e não mostra para as pessoas que você sabe, que você domina o assunto, aí você está com o kit completo, e aí você não usa, não exercita, não adianta nada, gente. Aí você pega, por exemplo, pessoas que nunca fizeram... Aí, ó, tá vendo? Não pode parecer o que é humano, exatamente. Qualquer exagero, gente, é proibido, tá? Qualquer exagero é proibido para o marketing pessoal. Tanto o sotaque acentuado demais, com vício de linguagem, português errado. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada pior. A pessoa pode ser a pessoa mais polida, bonita e fina. Começa a falar problema, começa a errar as coisas que fala, a gente perde a credibilidade na mesma hora. E como que você vai melhorar o seu português? Lendo. Leitura melhora português, tá? Porque livros, principalmente livros, eles passam por uma revisão ortográfica e gramatical muito detalhada antes dele ser publicado. Então você vai entender o que funciona, o que pode, o que não pode. Você não precisa falar o português formal, porque isso aí também pode até te prejudicar. Mas dentro do seu coloquialismo, você não pode ficar cometendo erros graves de português para poder te prejudicar na questão das vendas também, porque isso você perde a autoridade, tá? E também, por fim, para a gente poder encerrar aqui, porque senão eu fico falando aqui até amanhã, né? Doutor, pode falar o tanto que você quiser, viu? Deixa só, a Estudo Reverso levantou a mão, mas eu quero só fazer um comentário aqui, ó. Estou recebendo comentários lá no WhatsApp, pessoa falando, a aula parece que é até para mim. Ó, pra você ver, quando você sabe que a aula tem qualidade, quando todo mundo se identifica. Soa para mim como um elogio.
Pode falar, pois não. Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu acho que, para mim, a questão da fala em si é muito complicado, porque eu moro no interior de Goiás e aqui a gente, quando fala corretamente, é até criticado, sabe? Ah, lá vem o certinho, não sei o quê, falando todo certinho. Então, assim, constantemente tem que ficar me policiando para não falar errado. Exatamente. Só que as pessoas que corrigem demais porque você está falando certo são pessoas naturalmente desleixadas. A pessoa que ela admira, que ela está vendo que há alguma autoridade, ela não fica te corrigindo, não. Ela, na verdade, ela vai começar a te admirar, entendeu? Então, você não pode, igual eu disse no começo da aula, você não pode ser um personagem, né? Tentar passar aquilo que você não é. A coisa mais fácil dessa heurística do julgamento cerebral pegar é quando você está forçando alguma coisa. Então você pode até gostar do Harvey Specter, da Annelise Kitchen, qualquer um desses outros personagens, mas se você começar a querer imitar eles, vai ficar uma coisa muito escancarada. Então tem que ser uma inspiração, mas para agregar na sua essência e não uma imitação. E também, por outro lado, você também não pode... porque as pessoas aqui são assim, que eles não gostam, eu vou fazer... Não, o seu público é outro, não são essas pessoas que estão falando aí, não. Então, falando, exercendo a sua oratória, né, com mais qualidade, não precisa ser uma coisa muito formal, e deixando fluir naturalmente, com o conteúdo correto, você vai adquirir uma autoridade muito bacana, seguindo todas essas dicas. Muito bem alinhado com a sua vestimenta, né, com os seus cuidados pessoais, com a sua fala, com... até mesmo com o seu ambiente, né? Eu gosto aqui, por exemplo, dos meus livros, né? Eu estou em casa, eu não estou no meu escritório hoje, aqui é o meu home office, né? Eu gosto, mas às vezes falar, mas professor e tal, eu tenho só uma parede branca aqui atrás. Entra lá no Shopee, entra lá no Mercado Livre, tem fita de LED colorida que os youtubers usam, jogando LED na parede branca, para mudar um pouco o fundo, dar um ar ali de mais... pessoa que está produzindo vídeo, entendeu? Não precisa ser... A iluminação, cuida da iluminação, joga uma luz que seja uma lâmpada, gente. Tem um bocal de lâmpada, você pendura ele na sua frente para iluminar o seu rosto, ou aqueles anéis, né, que circulam aí os suportes, para poder fazer uma luz melhor, para trazer mais clareza naquilo que você está falando, e principalmente limpar a sua câmera na hora que você for gravar um vídeo, né? Parece que a pessoa está gravando através de uma batata. Tem hora que você olha e você fala, meu Deus do céu, minha visão que está turva, eu estou enxergando mal, o que é isso? Então, se você não fizer isso aí também, o incômodo da pessoa, da sua câmera suja, ou da qualidade ruim do seu vídeo, ele não vai prestar atenção no que você vai falar, ele não vai ter interesse nenhum. Isso vai soar também como um desleixo, entendeu? E exatamente, não precisa, o meu celular não é um iPhone, tá? Eu não tenho iPhone, nunca me adaptei. O meu celular é Android e eu sempre vou gravar alguma coisa, vou participar de alguma videochamada, de alguma audiência aqui pelo meu celular, eu dou uma limpadinha na câmera, testo qual que fica melhor, se é a câmera frontal, a câmera traseira, para poder ser uma visão nítida, uma visão clara, entendeu? Para não ser uma coisa desleixada, embaçada, a pessoa fica olhando, entendeu? Isso aí não é bacana. Pois não, Pedro? Professor, só para fazer uma contribuição aí com o comentário que a colega fez aí um pouco atrás, sobre a questão da crítica, eu ouvi certa vez e eu carrego isso para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. Nós nunca seremos criticados por alguém que esteja fazendo mais do que nós mesmos. Exatamente. Sempre por alguém que está fazendo menos. Então, se você parar para ficar dando ouvido a críticas... E outra coisa muito interessante também, que isso aí eu ouvi e não esqueço, e sempre penso nisso quando acontece comigo. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada não é crítica construtiva, é inveja. Não tem outro nome. Então, simples assim. Eu vou complementar sua frase, sua fala com Winston Churchill, dos maiores estadistas da história do mundo. Ele diz que se eu parar para tacar pedra em todo cachorro que late, eu nunca chego onde eu quero chegar. Exatamente. Seria mais ou menos por aí. Exatamente. Outra coisa, gente. Outra coisa muito importante, que esse é um bônus. Eu não ia falar nessa aula, mas eu estou gostando demais do ambiente aqui.
Nós também estamos, viu? Técnica de paquera, né? Quando a gente começa uma paquerinha com alguém que a gente está afim, nunca é ideal você entregar tudo aquilo que você sabe. O cliente, ele não quer uma aula de direito para os advogados ou da sua área. Se você é dentista, se você é dentista, por exemplo, ele não quer saber quais são os músculos da face, ele não quer saber como que chama a raiz do dente, ele não quer saber se aquele dente lá de trás tem um nome técnico, científico, ele não quer saber isso. Ele quer saber de você resolver o problema dele. Se está doendo, ele quer acabar com a dor, ele quer resolver o problema. Assim, na advocacia é a mesma coisa. Eu não preciso chegar com o cliente, sentar com ele na minha sala e começar a dar aula para ele. Olha, porque nós vamos usar a tese tal, porque isso, porque aquilo outro. Não. Por que eu citei a técnica de paquera? Se você chega para a pessoa que você está afim e começa a falar demais, e começa a explicar demais, e começa a se abrir demais no primeiro encontro, não vai dar certo, perde aquele primeiro encanto. E nós estamos falando de rede social, de postura em rede social. A rede social é a maior vitrine de comércio hoje que existe, é a rede social. Só não ganha dinheiro com a rede social quem não entendeu a ferramenta poderosa que a gente tem com a rede social. Então, se você não faz um arzinho de mistério, assim como as mulheres fazem com a gente, que mata a gente, que acaba com a gente pelo meio, divide a gente em dois, você fala, meu Deus do céu, eu preciso saber. Então, você fazendo esse leve mistériozinho, mesmo sabendo, vai deixar na dúvida a pessoa qual que é a verdadeira capacidade, e isso vai despertar interesse. Entendeu? Então, fale, mas não entregue tudo no primeiro encontro. Não entregue tudo naquela primeira impressão. Na primeira impressão, passe a imagem que você sabe tudo, mas sem falar aquilo que você sabe. Então, nós podemos encerrar com essa última história aí e abrir para mais alguns comentários aí para a gente já... Eu vou falar aqui, né? Já falei isso, vou repetir. O Dr. Jonadab, cara, nossa, é você... Eu queria voltar para a faculdade para ser seu aluno, viu? Sem brincadeira. É sensacional ficar te vendo falar. Você tem uma postura, você tem uma voz. Que isso aí? Obrigado, agradeço mesmo. Eu atribuo tudo às oportunidades que Deus me deu na vida, né? Eu gosto muito de ressaltar isso. Só que essas oportunidades não se fariam sozinhas, tá, gente? Eu sempre muito curioso. Sempre analisei discursos políticos, por exemplo. Os políticos são mestres em arquétipos, em procurar pessoas que eles se interessam para ser como essas pessoas. Até os filósofos, o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, ele diz que a aparência da honestidade ela é mais importante do que a própria honestidade. E a prova disso são políticos que outrora foram condenados em processos de corrupção e depois são eleitos como se honestos fossem. Tá? Isso aí é uma infinidade, eu não estou falando de um político específico ou outro, não. Mas, assim, isso são parâmetros para a gente analisar. Pessoas que têm essa arte desse convencimento muito bom, eu admiro muito e sempre olhei, eu falei, eu vou olhar quem tem a oratória boa, quem tem a técnica de persuasão correta, e eu tenho o livro para indicar também. Eu não sei qual é o livro que vai ser sorteado. Por favor, fale qual é que nós vamos fazer As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Deixa eu ver se ele está aqui fácil. Não, está no escritório. De Robert Cialdini. Robert Cialdini. Aí tem aqui 2.0, edição revista e ampliada. Qual é? Oi? Tem uma edição 2.0 aqui. Qual você indica? Não, é o simples mesmo. Então, pessoal, nós não iríamos fazer ele mais agora em homenagem ao nosso grande professor. Este vai ser o livro, tá bom? Ele não é um livro de direito. E tem que fazer... Não, na verdade, a gente não... Nenhum dos livros que a gente faz é do direito, tá? É sempre a ver com a aula. Então, dessa semana será isso. Tomara que eu ganhe, inclusive. Alguém levantou a mão e depois não? Doutor Jonadab, é o Lucas novamente? Sim. Eu também faço
coro aos comentários dos colegas, né? Bem interessante a palestra do senhor. Professor, o senhor saiu lá da vestimenta até os negócios. Muito bem. Sim. Vamos parar aqui nos negócios. Doutor, o senhor já, no ramo do negócio, né? Por exemplo, se o senhor conta tudo, o cliente também tem aquela coisa de negociação também, perfeito? Claro, né? claro. Porque ele quer também o melhor para ele, o menor preço, não é? Mas, enfim, do outro lado tem a prestação de serviço. Doutor, como é que o senhor faz caso o senhor sinta que está perdendo o cliente? Né? Está ali na frente a frente com o senhor e o senhor pensa, nossa, esse cliente está indo embora por causa disso. O senhor tem alguma estratégia para querer de volta, entendeu? Como é que é essa fase de negociação, doutor? Existem 3 tipos de negociações. A negociação que está quente. A negociação quente é só você chutar pro gol. Você está na cara do gol sem goleiro, chutou pro gol. O que você falar, naturalmente, a pessoa já vai querer contratar. Tem a negociação morna, que é aquela que a pessoa tem um interesse, mas ela está querendo ali fazer alguma pesquisa de mercado, ver o que os seus concorrentes acham. E a que você está dizendo é aquela que estava morna e agora se tornou fria. O que você tem que fazer é usar técnicas corretas de venda para esquentar essa negociação de novo. E como que você vai fazer isso? É gerando o interesse e, principalmente, não mostrando o preço que você vai cobrar, mas o valor que tem o seu serviço. Ele vai ser o diferencial. Quando você se porta, essa imagem pessoal ela é melhor, é como eu disse lá no começo sobre a comida. As comidas elas podem ter o mesmo gosto, o mesmo tempero preparado pela mesma pessoa, mas vai cobrar mais caro aquele que tiver uma apresentação melhor. Então, o conjunto de coisas que a pessoa está vendo, ela está vendo que o seu escritório está muito bem organizado, que você é uma pessoa que está aparentando ser higiênica, é uma pessoa, além da higiene, uma pessoa que está com o visual todo organizado, com uma barba feita, com o cabelo, tudo isso vai contribuindo para o cérebro dela tomar decisões. Esse livro que eu indiquei, o As Armas da Persuasão, ele ensina isso. Ele ensina que as heurísticas de julgamento, elas vão exercer muito mais na pessoa uma influência do que ela mesma imagina para ela decidir por si só. Então, a questão cerebral da neurociência, que ela vai anotar, questão, por exemplo, de produtos. Produtos, eles têm cores específicas para fechar negócio. Né? O vermelho da Coca-Cola ele foi estudado por cientistas que cobraram milhões de dólares para chegar naquele formato lá. Então, como que você faz? Gera um interesse. Pensa na menina difícil. A menina difícil, aquela que entregou tudo e foi lá, geralmente o cara rapidamente pode ser que ele perca o interesse. Mas aquela ali que fez um mistériozinho, né, e ela está soltando ali as informações aos pouquinhos, tende a ser uma questão mais duradoura, isso por questão de jogo psicológico, questão de técnica mesmo de vendas. Seria mais ou menos por aí. Eu tenho pergunta. Vai lá. Eu achei o tema da palestra muito interessante, confesso que eu não conhecia, tá? Não sabia heurística de julgamento. Foi algo introduzido aqui na minha vida hoje, então já te agradeço por isso. Então, assim, minha pergunta é, como usar a heurística de julgamento de forma consciente para criar uma postura profissional, coerente e consistente nas redes sociais? Pronto. A heurística de julgamento, ela vai fazer a pessoa até mesmo querer, por exemplo, continuar assistindo o seu vídeo ou não. Né? Hoje, as coisas mais estudadas que existem na internet são as técnicas adequadas de venda, a coisa que vai gerar o interesse e vender rápido. É claro que, assim, a gente precisaria de muito mais tempo para explicar essa situação, mas eu vou tentar resumir. Toda vez que você consegue gerar o interesse sem fazer maiores esforços, é aí que vai entrar essa programação neurolinguística ao seu favor. Toda vez que você estuda a tomada de decisões e como que você vai atrair as pessoas para tomar a decisão do jeito que você quer, você está na frente de todo mundo. Para atuar no tribunal do júri, eu tive que estudar muito isso. E isso eu fiz curso. Isso eu fiz vários cursos sobre programação neurolinguística. De qual é a palavra adequada que eu vou usar para convencer o jurado a votar na minha tese.
porque para os que não são da área do direito ou são de outras áreas do direito, os jurados votam, né, o júri popular são aquelas pessoas que julgam os crimes dolosos contra a vida. Então, o julgamento deles é íntimo, ele é secreto e ninguém sabe. Só que criou-se durante muito tempo técnicas para influenciar essas pessoas a votar naquilo que você está dizendo. Então, para você convencer a pessoa, eu primeiro preciso que ela me ouça. Então, eu vou me vestir para ela me ouvir, eu vou me produzir para que ela veja que aquilo que eu estou falando é coerente com a minha imagem, eu vou me preparar para uma oratória que vai convencer e, principalmente, aliado a isso aí tudo, né, os argumentos certos com palavras certas para trazer essa pessoa para que essa heurística ela exerça uma influência a fazer ela ir na minha e não na do outro. Esse livro ensina muito isso, As Armas da Persuasão. Ele ensina demais isso. Perfeito. Não, esse livro ele já entrou na minha lista aqui, inclusive. Inclusive, esse livro ele vai falar até das técnicas de persuasão quando a pessoa, foi a pergunta do Lucas, por exemplo, quando a pessoa às vezes perdeu um pouco do interesse porque aconteceu alguma coisa entre vocês e tal, o seu negócio, ele cita a arte da reconquista, né? A persuasão vai falar da reconquista, né, da confiança e tudo mais, e a partir daquele momento que se sentir confortável e seguro, você consegue ter ao seu favor. Então, pessoas, por exemplo, eu menciono isso, cito isso como mérito próprio, né, não como falsa modéstia, mas alguns escritórios aqui em Goiânia, a minha parceria com eles é só para eu fazer a reunião. Eu não coloco a mão no processo, eu sou pago por alguns só para fechar o contrato. Olha só, que interessante. Entendeu? Por conta dessa facilidade, né, dessa autoridade para falar, para se relacionar e depois chegar nos finalmente com técnicas de venda. Nós vamos fazer uma live sobre isso depois, né? Não vai ser aqui, porque eu preciso ser a menina difícil que não vou entregar todas as informações na mesma live. Nós vamos gerar o interesse para as próximas aí, a gente ter outro tipo de assunto para a gente falar. E como que a gente efetiva melhor aí fechamento de contrato, como que a gente faz, por exemplo, parceria. Parceria não é eu falar assim, doutor Gustavo, eu vou te passar tantos por cento se você me indicar. Isso não é parceria, gente. Isso aí é só uma conversa de boteco. Uma indicação parceria, no máximo, né? Indicaçãozinha. No máximo é uma perspectiva, ali uma especulação, né? Mas parceria de verdade é outra coisa, tá? Que o networking, por exemplo, quando a gente fala que a gente tem que ter imagem para o cliente, mas também você tem que ter uma excelente imagem de autoridade para os seus parceiros. Porque mais do que os clientes virem diretamente a você, eu sempre gosto de ressaltar o networking. Entendeu? Vai ter advogados, pessoas do seu ramo em todas as áreas, que às vezes vai te conhecer como uma autoridade no seu assunto e vai fazer a indicação. Sim. Então, esse marketing pessoal, seja na rede social, seja no dia a dia, ele tem que influenciar não só os seus clientes, mas pessoas do seu ramo, agregando para ali você trazer também através deles fechamento de vendas na sua área. Alguém mais quer fazer perguntas? Tá, estamos aqui. Sinto que as pessoas estão muito carentes de atenção, doutor Jonadab. É bom o comentário, para a gente falar sobre isso aí também, sobre uma técnica até de jogo psicológico. Se eu permito no meu escritório, né, eu estou dizendo, no caso, eu como advogado, se eu permito no meu escritório que o cliente me use como psicólogo dele, eu perdi a credibilidade naquilo que eu faço. Eu estou me sujeitando a algo além do que eu faço para poder fechar um contrato e essa própria heurística de julgamento vai sinalizar para ele que você está fazendo o que for preciso ali para fechar o contrato. Quer dizer que ele não vai fechar? Não. Ele vai fechar, mas aí, na mente dele, já vai começar a vir técnicas e ideias para começar a baixar o valor que você vai cobrar. Ele vai começar a entender que se ele falar um valor mais baixo, você vai aceitar. Então, você tem que dosar isso. Você não pode chegar curto e grosso, ser mal educado, ouvir até um certo detalhe, só que dali para frente, você não
trabalha com essa área, sempre direcionar essas demandas. Eu gosto de citar aqui um exemplo para ilustrar isso. Uma cliente idosa, né, me contratou porque o filho dela estava preso, e aí ela, um dia depois dela me contratar, num grupo que nós criamos entre ela e a família, ela disse assim: doutor, eu não estou dormindo, eu não estou comendo, eu não sei o que eu faço, enquanto ele não sair da prisão, eu não vou conseguir voltar a restabelecer minha paz. E aí o que eu disse? Eu vou atrair para mim essa responsabilidade? A paz dela agora é responsabilidade minha? Não, ela tentou transferir isso para mim. O que eu fiz? Falei, olha, eu sugiro a senhora procurar uma ajuda médica, porque nós não sabemos quando esse processo vai acabar e o bem-estar da senhora não pode estar condicionado a esse processo, porque senão a senhora vai ficar doente, a senhora vai adquirir aí uma depressão, algum transtorno de ansiedade, e aí depois, imagina, dá tudo certo no final e a senhora não consegue aproveitar direito. A partir daí acabou, nós já criamos essa barreira. Ele não é médico, ele não é psicólogo, ele não é milagreiro, ele é o advogado do meu filho. Entenderam? Doutor, esse ponto, ele é um ponto... Nossa, foi muito bom você falar isso, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, independente de ser ou não advogado, passa por essa exata situação, né? As pessoas, elas realmente tentam transferir uma frustração, uma desilusão, uma chateação para o advogado ou para o profissional que não tem nada a ver com isso, né? Então, criar a barreira no primeiro momento é talvez a estratégia mais eficaz e interessante e sábia a se fazer. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de querer... tentar amenizar, não fica assim, as coisas vão se ajustar, vai ficar tudo bem, e aí você acaba dando abertura para ser algo que você não tem que ser para ela, né? E então, além dessa abertura de não ser, você vai perder autoridade naquilo que você é. Perfeito. Esse é o principal ponto, entendeu? Esse é o principal ponto, que isso aí acaba te descredibilizando, aí a pessoa começa a fazer outras coisas que ela quer e vai só te usando e trazendo para o mundo dela e não você conduzindo, né? E é aquele tal negócio, até com os meus clientes, quem manda na defesa sou eu, não é ele. Quem sabe o que é melhor para ele sou eu, não é ele. E se ele não quiser concordar comigo, ele pode procurar outro. Comigo é assim. Eu vou explicar para ele a sua estratégia de defesa. Não, mas eu não quero. Então, tudo bem, muito obrigado. Pode ficar à inteira disposição. Entenderam? Isso daí é uma questão de postura. Exemplo, o cliente te maltrata, falta com respeito. Na hora, é a mesma hora que ele faltou o respeito, é que tem que voltar uma mensagem com uma postura dura. Postura dura, firme e elegante, dizendo: não admito no meu escritório desrespeito. A próxima vez que nós tratarmos dessa forma, eu vou renunciar do seu processo e nós não vamos nos falar mais. A partir daí ele passa a te respeitar, porque se ele te testou e você aceitou, a partir dali ele vai te desrespeitar, você autorizou ele a te desrespeitar dali para frente em todos os sentidos. E não pode ser mal educado como ele foi. Você não pode voltar xingando ele, mandando uma mensagem. Não, não. É sempre firme e elegante. A partir desse momento, quase todos os casos, principalmente quando são réus presos, alguns são faccionados que me procuram, essa postura de firmeza faz eu criar essa barreira entre eu e ele, porque o cliente não é meu amigo. O cliente não é o meu amigo, ele é meu cliente. Depois que a gente deixar de ser cliente e advogado, pode ser que nós nos tornaremos amigos. Mas enquanto eu estiver patrocinando uma causa dele, eu sou o advogado, eu não sou amigo dele. Eu não vou no churrasco na casa dele, eu não vou comemorar nada com ele, eu não tiro foto com ele nem nada. Não, e eu vou só comentar uma coisa que você falou antes de ontem para mim na nossa entrevista. Ele realmente falou uma coisa que fez muito sentido para mim na hora. Ele sequer, muitas vezes, pergunta se a pessoa de fato fez ou não. Ele não quer saber isso. Ele está ali para defender, não o crime. Está ali para defender o direito dele enquanto cidadão brasileiro, né? Os direitos que ele tem, que não foi ele quem inventou, né? Os direitos que estão ali na Constituição, que estão na legislação. Então, eu achei isso, cara, é uma coisa que eu não tinha me atentado, nunca tinha passado pela minha cabeça. Você sequer, muitas vezes, pergunta. Aliás, a maioria das vezes, né? Foi o que você falou. Exatamente.
As pessoas ficam presas ali no mérito, né? Se fez ou se não fez, e na verdade tem que seguir um protocolo de procedimentos, de formalidades, que é isso, principalmente o que a gente vai analisar no começo para as questões que não são de mérito, que são processuais. Na maioria das vezes elas são mais importantes e elas vão acabar com o processo sem a gente falar se é culpado ou se é inocente. Então tem que ter isso, tem que ter esse raciocínio, e principalmente quando você assumir um caso, trabalhar para o seu cliente com bastante honestidade. Eu não estou dizendo honestidade na hora de receber honorário, na hora de repassar, não. Honestidade na hora de trabalhar. Eu costumo dizer que, se modelo pronto, seu cliente não precisa de você. Modelo pronto, ele mesmo busca na internet lá e faz a própria defesa. Então tem que ser honesto nessas questões. E assim, quando a pessoa... mas eu discordo de você, doutor. Então você pode ficar à vontade. Eu quero subestabelecer para alguém. Pode me falar o nome que eu subestabeleço agora. Agora, não quero ninguém aqui insatisfeito no meu escritório. Então são técnicas assim, de postura que você sempre vai sair na frente. Doutor, uma pergunta que me veio agora aqui sobre a questão de imagem. Certo. Bem, a pessoa está advogado, mas ela não é advogado, correto? Uhum. Certo. E olhando por esse ângulo, algumas vezes quem está no criminal defender pessoas que existem provas e fatos que ela realmente cometeu crime, mas como o doutor Augusto falou, vai defender os direitos dela, né? Não o que foi cometido. Mas a imagem do advogado, é legal ele ficar sempre envolvido em situações assim, porque a sociedade ela julga não pelo direito, mas pelos fatos acontecidos, né? Exatamente. Eu gosto de citar um advogado americano muito famoso, que chama Edward Williams. Ele diz o seguinte: aos que me criticam pelos compromissos que eu assumo, eu deixo a seguinte frase: eu defendo meus clientes da culpa legal, e os julgamentos morais, esses eu deixo para a majestosa vingança de Deus. Então tudo vai ser como você se porta e se você se envolve com isso. Né? É claro que a gente vê advogados sendo atacados por aí, por ter defendido A ou B. Recentemente vimos o doutor Cristiano Zanin, que foi o advogado do Lula em toda a Operação Lava Jato e tudo mais. Esse tipo de pessoa não é parâmetro para a gente saber se a gente vai continuar ou não. Essa luta, ela sempre vai existir, e acho que em todas as profissões vai existir um certo preconceito. Só que tudo vai ser determinado na forma que você se envolve com o processo. Quando o advogado se apaixona pela causa, aí ele tem que subestabelecer para outro, ele tem que passar essa bola para outro. Você não pode... Isso acaba levando ele a perder outros contratos, não? Ou tá ligado a essa imagem? Se for a imagem de uma pessoa apaixonada que está envolvida com crime, com toda certeza. Mas se não for, sempre vai ser aquela pessoa que, ao contrário, ao revés disso, ela vai ser a pessoa que mais fecha contratos. Eu digo isso por conta da postura de juízes, por exemplo, quando o advogado ele é muito chato. O juiz não gosta de advogado chato. Eles gostam que ali o mecanismo que eles criaram para a audiência deles flua de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Então eles gostam do advogado bonzinho, o cara que não faz pergunta, o cara que não levanta questão de ordem, o cara que não é o cri-cri, o advogado chato. Mas são esses advogados chatos que os juízes vão contratar quando eles se envolverem em algum problema. Ele não vai contratar o advogado bonzinho. Ele vai contratar aquele cara que é chato, aquele cara que não deixa passar nada. É aquele cara que defende o cliente tão ferrenhamente que todo mundo vai falar depois, esse daí, se eu fosse processado por um crime, seria meu advogado. Porque olha o jeito que ele está fazendo com os outros. Então, assim, se ele consegue passar essa imagem, que ele abraçou a causa, mas sem abraçar o crime, ele é o melhor de todos. Muito obrigado. Olha só, eu vou ser sincero, eu ficaria aqui por mais 3 horas, mas eu não vou fazer isso com o Dr. Jonadab, tá? Acho que já vai dar quase 2 horas que você está aqui conosco. Eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Pessoal, seguinte, o Dr. Jonadab, ele é ativo nas redes sociais, tá? Então, todas essas perguntas que nós fizemos e eventuais que viermos a ter, ele responde, ele abre caixinha de perguntas, ele fala. Então, assim, ele é um cara ativo, ele é um advogado ativo nas redes sociais. Não é à toa que ele deu essa aula pra gente. Então, eu vou mandar aqui de novo. E lembrando, ainda dá tempo, tá?
O Jonathan Santana vai fazer o sorteio daqui a 3 minutos. 3 minutos. Então, se você ainda não postou a foto e marcou esses 3 Instagrams... Ai, meu Deus, cadê? Esses 3 Instagrams aqui, ó. Você vai lá, faça isso agora, porque se você for sorteado e não tiver colocado... Eu tô falando sério, gente, eu sou ruim. Não sou bonzinho, não. O Dr. Jonathan W é gente boa, bonzinho. Eu se não tiver postado... 3 minutos, tá? Nesses 3 minutos eu quero dar umas palavras aqui. Tem muitas pessoas novas aqui que não estavam na aula passada, que não estiveram em nenhuma das aulas. As aulas de quinta-feira, elas fazem parte do projeto da Advogado Expert, tá? Que é a nossa agência de marketing, minha, do Dr. Jonathan, do Geraldo Pereira. É uma agência especializada em advogados, tá? E nós atuamos a fim de quê? De ajudar novos advogados que já estão nesse caminho e advogados que já trilham esse caminho há muito tempo, a se posicionar no mercado, tá? A prospectar clientes. Então, através do tráfego pago, a gente consegue pegar você, o seu conteúdo, a sua especialização e levar para o seu cliente final, né, para o lead. O lead é o prospecto, né? O lead é o cliente em potencial. Então, o que você vai fazer para transformar o lead em cliente? O que o Dr. Jonathan fez aqui hoje. Tudo que ele falou hoje, você pode aplicar para te ajudar na sua conversão. E isso para a vida, tá? Tanto na paquera, quanto na sua profissão. Semanalmente, nós vamos trazer professores brilhantes, né, que se disponibilizam a estar aqui conosco para dar aulas de capacitação. A aula ao vivo, ela é uma aula que nós abrimos ao público. Agora, essa aula que vocês acabaram de assistir, só vai poder assistir os nossos alunos, Tati, Nayara, Poli, tá? E vocês, que eu sei que em breve estarão conosco. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Acho que já deu os 3 minutos. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Se você cair, você vai se arrepender amargamente. Dr. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado, de verdade. Eu agradeço. A sua presença aqui foi incrível, incrível mesmo. Eu ficaria tranquilamente. Inclusive, nós vamos marcar, quem for de Goiânia também, nós vamos marcar. Não sei se você toma cerveja? Tomo até água de enxurrada. Nós vamos marcar um churrasco, nós vamos tomar uma cerveja e eu quero conversar com você. Nós vamos ficar conversando. Aí sim nós vamos ficar conversando. Claro. Participar dessa live sua, viu? Tá, o pessoal vai ficar te cobrando a live, viu? Vai. Não, nós vamos fazer outras lives, né? Agora vai ter uma sequência de lives, porque no último domingo saiu já a lista dos aprovados no exame de ordem, e para a segunda fase penal vai ter várias coisas, e também nós estamos promovendo um mini curso para as carreiras policiais. Então, tem alguns editais abertos, né? Então, vai ter muita coisa bacana. Eu peço que o pessoal me siga para depois me ajudar até a divulgar isso daí. E também, eu desmanchei uma caixinha de pergunta que já tinha várias, eu falei, não, agora eu vou fazer essa live primeiro lá com o Dr. Gustavo e todo mundo, para a gente refazer a caixinha de pergunta, que eu acho que vai ser mais bacana. E aí eu vou responder Perfeito. Todo mundo e gravando os vídeos lá, e conto aí com a colaboração de todos e a interação. Tenho certeza que nós aqui vamos representar muito bem, te fazer muitas perguntas. Então vamos lá, quem fez, fez, quem não fez, não fez. Vamos para lá, John. Bota aí 16, que aí a gente tira o primeiro aqui, tá? Como é que funciona? Ele vai abrir o sorteador, e aí nós vamos contando, ó. Deixa eu... não, você vai compartilhar a tela, né, John? Vou compartilhar aqui agora. Um instantinho. Tá. Aí abre Tá aí? Não, abre lá primeiro as pessoas para a gente mostrar. Uhum. Aqui, ó, lá embaixo. Isso. Então, Doutor, que tava travando aqui essas informações, esses linkzinhos que você passou para a gente seguir no Instagram, não dava para copiar, tinha que escrever um por um, então espera um pouquinho aí. Tá. Vai, eu vou confiar na boa fé, tá? Eu vou confiar na boa fé de vocês. A gente vai sortear
E a gente vai confiar na boa fé de vocês aí. São quantas pessoas, então? Pode colocar. Não, é porque, na verdade, volta lá. Tá aparecendo, tá vendo? Esses 3 primeiros você tira, tá? Então bota só 15, né, na verdade, que eu e você não vamos tá. Então, bota só 15. Então aí a gente começa a contar os números, ok? 15? 15, isso. Então vamos lá. Tcharam. E... Tem que arrumar um sonzinho daquele de tambor. 10. Vamos lá, vamos ver. 10. Quem é o sortudo da vez? Então, começa a partir da Ana. Conta aí, Jonathan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pedro Neto, doutor Pedro Neto. Grande Pedro! E eu postei. Grande Pedro. O Pedrão é um dos nossos mais, né, novos, faz parte da nossa equipe agora da Advogado Expert, entrou também para essa, né, nem sei do que eu vou inventar algo que nós somos. Vou conversar com o Dr. Jonadab depois, que ele que é bom dessas palavras aí. Né, nossa, e agora ele também vai dar a virada de chave na carreira. Então, seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Parabéns. Você vai pegar em mãos esse livro, viu? Gostaria de agradecer que, além de vários mindsets que eu recebi aqui com essa aula sensacional, ainda postei com essa frase, aula fantástica. Parabéns, muito doutor. Bem. Valeu. Obrigado. Pela explanação aí. E, além de todos os mindsets, obrigado pela indicação do livro que eu ganhei, né? Olha Jonathan, só. pede esse livro pro escritório que o Pedro vai pegar lá em mãos. Inclusive, eu estou devendo uma visita para você, doutor Pedro. Eu vou lá, viu, na rádio. Tá. A gente vai estar no Nosso Direito Podcast. Já quero deixar aqui estendido um convite aí oficial para o doutor Jonadab aí. A gente tem um podcast na Rádio XYZ, chama Nosso Direito Podcast. É um podcast de utilidade pública e aí o doutor já está convidado. A gente vai futuramente agendar uma data contigo aí. Perfeitamente, gente. Eu estou à disposição. Ele esteve lá comigo, Pedro. Legal. Eu tive no Mesa História e Café. E agora, qual é o nome do outro programa? Nosso Direito Podcast. Nosso Direito. Então, estou à disposição para ir para o Nosso Direito também. Bacana. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Todos os participantes aí da aula também hoje. Doutor Jonadab, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Sigam ele, que o cara é fera. Vocês viram, não preciso falar nada, não. Até mais, gente. Obrigado mesmo, obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Tchau, meus amigos. Tchau pra vocês. Beleza. Até mais.